Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como identificar padrões em dados quando a gente estuda sobre data mining, data literacy, data science, data analysis ou estatística. É muito comum a gente ouvir dizer que, dentre outras coisas, essas técnicas, métodos e conceitos eles são utilizados na identificação de padrões em dados, né? E que padrões são esses, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então eu vou abrir aqui. Então a gente vai trabalhar em busca de padrões nos dados. Nós iremos usar o conhecimento prévio sobre histograma do vídeo anterior. Eu apelei aqui para o estatístico David Spiegelhalter da Universidade de Cambridge, que escreveu o livro The Art of Statistics, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E ele colocou logo no capítulo 2 um exemplo que é muito fácil de entender sobre identificação de padrões, e eu resolvi colocar esse capítulo aqui dentro desse vídeo, ok? Então vamos lá, janeiro de 2000, Harold Shipman, médico de família. Quando eu falo médico da família aqui, que eles chamam lá de GP, ou General Practitioner, ou Family Doctor, ou Local Doctor, são aqueles médicos que visitam os pacientes na casa, né? Então ele foi condenado à prisão perpétua pela morte de 15 pessoas. E o que ele fazia? Ele alterava os laudos, fazendo com que os pacientes parecessem mais doentes do que realmente estavam, e aplicava elevadas doses de diamorfina nesses pacientes, levando-os à morte. Isso ele fez durante anos. Mas ele foi pego ao matar Kathleen Grundy, uma senhora de 81 anos, muito ativa socialmente. A filha dela, Angela, suspeitou, né, e ao ver a mudança no testamento indicando parte dos bens fossem para Shipman. Então a investigação foi iniciada. No computador verificou-se log de alterações com certo padrão nas prescrições. Junto com isso, foi feita a exumação. 15 pacientes que não foram cremados foram exumados, encontrando concentração elevada de diamorfina nos cadáveres. E ele foi preso, né, mas suicidou-se na prisão, ficando questões em aberto a respeito desses crimes, né? Quantos pacientes foram mortos por ele? Durante quanto tempo ele agiu? Quem eram esses pacientes? E chamaram detetives e estatísticos para auxiliar no trabalho, dentre eles o David Spiegelhalter, que também desempenhou o papel de liderança nas investigações públicas sobre cirurgia cardíaca infantil na Bristol Royal Infirmary, que ele também cita no livro, que é bem bacana. E o inquérito concluiu que Shipman foi responsável por 250 mortes, das quais 215 iremos analisar aqui. Ok? Então, para isso, a gente vai utilizar o Tidyverse, ggExtra, Janitor and Scales. Os dados, eu vou deixar no blog, né, a origem dos dados. Se você já tiver o livro, ou se comprar o livro na Amazon, no Kindle, está indicando também, mas eu vou deixar também no blog. Eu vou chamar os dois conjuntos de dados, eu vou colocar o nome de Data Crime e outro de Crime Time, ok? Então o primeiro é um gráfico eu vou colocar o nome aqui, ó, de diagrama de dispersão, ok? Que é também conhecido como scatterplot. Então vamos fazer o seguinte. E aí eu vou colocar. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar Aqui a gente vai ter várias colunas, mas eu vou utilizar aqui age, vou utilizar o fractional death year e vou utilizar o gender to, que vai ter duas colunas de gender, só que uma vai estar em dummy e outra vai estar já categórica. Eu vou usar essa categórica, ok? Então vamos lá. Data Crime, e vamos usar o ggplot. Esse X eu vou colocar o frac that year. Y eu vou colocar age. Color, vou colocar o gender 2. E aqui eu vou colocar geoPoint. Perfeito, então já saiu ali, mas eu vou fazer o seguinte. Agora a gente vamos colocar labels, os títulos, né? Então título, sei lá, colocar tudo minúsculo para não vítima de Shipman, para não perder tempo, né? X eu vou colocar ano, Y eu vou colocar idade. Acho que aí ficou melhor. Então vou colocar o nome desse cara aqui de plot. Vou colocar tudo em minúscula, mas depois dá pra... E aqui eu vou alterar e eu vou usar o ggExtras, que eu vou adicionar
os histogramas aqui nas laterais, ok? Na margem, né? Então G de marginal. Então eu vou colocar aqui o plot que a gente acabou de criar ali, o type aqui eu vou colocar histogram. Perfeito. Não ficou, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer legend title. Então vamos tirar isso aqui, element blank, para tirar esse cara aqui, esse gender aqui, tirar esse nome. E vamos colocar ela de legend position. E vamos colocar o seguinte, vamos 0,125 e aqui vamos colocar 1 e 15. Opa, não deu. Não deu porque coloquei errado aqui, ó. Isso. Perfeito. Agora vamos ver se vai dar certo. Beleza, já deu, não ficou perfeito, mas aqui já ficou perfeito. Então tá. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar esse gráfico primeiro e depois a gente faz o outro. Então, você pode dar uma pausa agora nesse gráfico e tentar identificar os padrões você mesmo, anota aí no papel e depois retorna para a gente fazer a comparação, ver se é realmente isso que esses detalhes que você verificou no gráfico, ou se você quiser deixar tocar, aí a gente vai falando, vai descobrindo aqui juntos, ok? Então vamos lá. No eixo X a gente vai ter as datas, os períodos, e no eixo Y a gente vai ter idade. Aqui a gente vai nós usamos aqui o histograma, né, de frequência, e aqui a gente tem o scatter plot, né, o diagrama de dispersão. Bom, então vamos lá, diagrama de dispersão para analisar a relação entre duas variáveis, e aqui a gente vai ter a frequência. Então vamos para a primeira questão, quem eram esses pacientes? Né? A gente já consegue identificar homem e mulher aqui, então a gente vê que a maior parte deles eram mulheres. Qual que é a faixa de idade? Então, entre 70 a 90 anos, a gente vai ter, ó, o histograma aqui já vai estar mostrando aqui a concentração de idade, ela está aqui entre 70 e 80 anos. Qual que é o período de maior atividade? Ó? A gente vê que de 92 até 98 é o período de maior atividade. Mas ele começou aqui atrás, então ele já teve vítimas aqui atrás. Aqui, ó, ele já teve... já começou a fazer homens também de vítima aqui. Aqui a gente já vê um padrão que ele já começou a fazer vítimas mais novas, tá vendo? Deve ter, será que tem algum motivo, alguma coisa específica nisso aqui? Né? Aqui a gente já vê, aqui a gente percebe que tem um vazio aqui, ó, que deixa uma questão. O que será que aconteceu nesse período? Será que ele perdeu a licença? Será que ele mudou de cidade? Será que ele foi detido, preso ou alguma coisa desse tipo? Depois, sei lá, conseguiu uma redenção, digamos que uma redenção, porque ele voltou aqui, ó, e aqui que a ação dele foi maior, né? Parece que ele voltou com mais força, né? Quando a gente olha o documentário, a gente percebe que algumas pessoas, alguns profissionais identificaram alguns padrões, né? Esses profissionais trabalharam junto com o Shipman, eles identificaram alguns padrões e eles até reportaram, mas devido à credibilidade, né, à confiança de Shipman, as pessoas ficaram relutantes até foi feita investigação, mas parou-se muito cedo, né, porque era muito difícil de acreditar. Ok? Mas qual que eram os padrões? Né? Idosos do sexo feminino que moravam sozinhos morriam após uma overdose de morfina. Outro padrão, morriam 1 hora ou mais após a visita do Shipman. Outro padrão, sentadas na cadeira, né? Elas morriam sentadas e com roupas do dia a dia, que não era uma coisa muito comum naquele período, né? De morrer com roupa do dia a dia, né? Parece que você estava em atividade normal, você não estava numa situação de debilitada, de doente, que você não usaria roupas mais leves, talvez. Não. Então existiam padrões já, ok? Legal, então acho que é isso que eu queria falar sobre o diagrama de dispersão, ele ajuda a gente nesse sentido e também o histograma aqui em cima. Então vamos lá, vamos fechar isso aqui e vamos fazer o outro. Próximo gráfico, a gente vai pegar o de linha mesmo. Então de linha, e aqui a gente vai usar o crime time. Então vamos dar um head aqui, só para a gente dar uma olhada nos dados. Então vai ter menos, vai ter a hora, vai ter o hora Shipman e a comparação. Comparação, no caso, são outros médicos, né, outros GPs, né, que eles chamam lá de General Practitioners, ok? Ou Local Doctors. Então vamos lá, vamos pegar
ggplot, e a gente vai usar aqui hour, y aqui eu vou deixar em aberto, e vou pegar o geometry e aqui eu vou usar o y, aqui eu vou usar o shipment, a variável shipment, aqui no color eu vou colocar shipment para sair o título aqui. Aqui o geometry, as, o y aqui eu vou colocar comparison, aqui color eu vou colocar outros, vamos colocar só para mudar ali, outros médicos, outros, vamos ver se saiu, beleza. Então, só que aqui vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar scale, y, continuous, vamos colocar aqui limits, vamos colocar de 0 até 15, vai. E aqui no labels, vou fazer o seguinte, label percent, scale, vou colocar igual a 1 para não mudar, beleza. Então acho que aí já não vou colocar título nem nada, nem vou mudar aqui, mas aqui é o percentual de pacientes, a proporção de pacientes que morreram nesse período, tá? E aqui é o horário. Então a gente percebe aqui um padrão bastante anormal, aqui, bastante diferente no shipment, que é o horário da morte desses, né? Aproximadamente 15% dos pacientes morreram nesse horário aqui, entre as 14 e as 16 horas. Geralmente é a hora que eles estavam sozinhos em casa, né? Após o almoço. Tá? Então esse é um padrão interessante. Ok? Então é isso aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o blog. Então tudo que eu acabei de falar ali vai estar aqui dentro do blog. Então a gente vai ter, geralmente eu estou dividindo aqui em o que é o assunto que a gente está falando. Então, por exemplo, o que são a identificação de padrões. Padrões são fenômenos que se repetem de forma regular com base em alguma regra ou condição definida, né? Então, por exemplo, uma cachoeira, né? Eu percebo que ela tem um padrão, ela sempre cai a água de cima para baixo, né? A maçã cai de cima para baixo, é a lei da gravidade. Por quê? Por causa de uma regra ou condição definida. Padrões nos permitem fazer comparações e com isso deu origem a descobertas e invenções, as quais os resultados são resultados da habilidade humana de reconhecer padrões. Então, quando a gente pega aí um exemplo, o velcro, né? Eu percebo que toda vez que eu passava lá, o carrapicho grudava na minha perna, e o cara foi lá e inventou o velcro, ou seja, ele replicou aquele padrão, né? O princípio do empuxo do Arquimedes lá, que permite que a gente cria um navio, um barco, né? Reconhecer padrões nos permite prever, esperar o que está por vir, né? Reconhecer padrões é repetição de experiência, e compreender padrões é um dos fundamentos do pensamento matemático para a resolução de problema. Exemplo de padrões: número, né, que pode ser uma sequência, eu posso fazer uma sequência. O som, né, eu posso fazer uma música. Imagem, eu posso fazer um filme. Cores, eu posso fazer imagem, né, aí vai. Plantas, linguagem, que no caso aqui eu coloquei um exemplo do Linear B, né, que foi identificado através da detecção de padrões, né. Isso aqui é uma tabuleta de barro micênica de 1200 a.C., com informações sobre distribuição de couro bovino, suíno enviado para sapateiros, né? Então, como que ele descobriu que isso aqui era uma linguagem? Através do uso de padrões. E existe até um livro chamado A Decifração do Linear B, do John Chadwick, né, que ele escreve também o Mycenaean World, que é muito legal, os dois livros. Qual que é o objetivo? Permitir que possamos fazer previsões ou explicar melhor o fenômeno. Quando a gente fala previsões, é interessante a gente pensar que o cérebro nosso ele faz previsões o tempo todo. Se você entrar, vai ter um artigo na Neuroscience de Stanford. O nome do artigo, o site é neuroscience.stanford.edu, e lá dentro vai ter um artigo chamado Reality is Constructed by Your Brain, e lá vai ter exercícios práticos que vocês vão entender por que o nosso cérebro faz previsão. Tudo que a gente está olhando agora, como é que eu vou explicar isso sem parecer louco, né? Mas parece que tudo que eu estou olhando agora ele não aconteceu ainda. Eu estou olhando uma bicicleta, uma pessoa atravessando a rua, ela, a alguns milissegundos
de previsão, ela não aconteceu ainda, aquilo ali era um futuro, mas parece loucura, né? Encontrar dados relevantes para que consigamos replicar esses fenômenos e construir coisas que melhorem e simplifiquem a nossa vida, né? No caso aí, por exemplo, eu percebo que o movimento de fricção da roupa dentro da água tira a sujeira, eu consigo replicar esse movimento e construo uma máquina de lavar, que é um exemplo mais prático e importante na vida, para a simplificação da vida humana. De onde vem a demanda? Da necessidade de investigar características com visão ampla sobre diversos pontos de vista. Então, quando a gente olha do ponto de vista do PDCA, a gente vai estar aqui, né, um diagrama de dispersão, aqui a gente tem o Pareto que a gente já viu lá atrás, e assim por diante. No exemplo, ele usa, no livro dele, ele usa outro método, mas é interessante também. No exemplo utilizado, quem eram as vítimas, né? Em qual período ele as intoxicava, né? Em qual período de tempo ele atuou, né? E como fazer. Então aqui a gente vai ter os pacotes, os dados podem ser baixados aqui, então a gente vai entrar aqui dentro do GitHub dele, então já vai ter os dados aqui dentro do GitHub, aqui já vai ter a capa dos livros também em inglês, mas dentro da Amazon já vai ter em português também. E aqui vai ter o código, então eu vou colocar, não tem o código todo ali, porque eu usei um pedaço aqui, mas depois eu vou colocar o outro de baixo também que eu fiz, né? E a próxima etapa, para onde vai, né? Quem que é o cliente, quem que é a próxima etapa? Para quem usa o PDCA, a próxima etapa é descobrir as causas fundamentais. E por quê? Imagina o seguinte, imagina que eu quero antecipar, ou eu quero prever que esse fenômeno está acontecendo, não deixar que outro shipment surja, né? Não deixar que ele percorra todo esse caminho, né? Como que eu vou fazer? Então, descobrir as causas fundamentais, isso é importante porque eu consigo pegar ele lá no início, ok? Qual é o resultado? Aperfeiçoar a técnica de análise de fenômeno, encurtando o tempo e explicando a solução de algum problema, facilitar a replicação do fenômeno e, consequentemente, a comunicação, melhorar as chances de sucesso na solução de problema ou fazer qualquer outra coisa bem. E aqui a gente tem a referência que é do David Spiegelhalter, a arte da estatística, como como aprender a partir dos dados, ok? Esse livro aqui está em português, como eu já disse, é bem interessante e acho que é isso que eu queria falar. O blog, daqui a pouco eu já vou deixar ele disponível, esse conteúdo aqui, mas o conteúdo dos outros vídeos que a gente tem estão todos aqui, né? Exceto, acho que o primeiro é um vídeo bem antigo sobre a pirâmide transição demográfica no Brasil e Japão, mas é bem antigo já, mas o restante é os vídeos que a gente vem fazendo ao longo do mês, beleza? Então todos eles eu vou postar aqui. Então é isso, acho que é isso que eu queria falar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.